né? É uma formação inspirada e atuada, com base na abordagem da psicomotricidade relacional, e está composta por um seminário inicial que aconteceu em agosto do ano passado, 4 módulos teóricos, esse é o terceiro, e 4 módulos vivenciais práticos, né? Estamos no terceiro também, nesse primeiro semestre. É uma proposta que vem sendo investida pela Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, em parceria com o Íntegra, com muito zelo e cuidado há alguns anos, e que considera em sua essência sentimentos e emoções no processo de desenvolvimento humano e que são indispensáveis serem cuidadas quando se pensa, quando se deseja provocar o desejo de ser, de conviver, de aprender e de investir em uma sociedade mais justa, mais solidária, mais igualitária, né? Nesse momento, abordando o tema inclusão e diversidade, o seu sentido mais amplo, e diante disso, nos deparamos, né? E não podemos deixar de refletir um pouco com os desafios que estão sendo impostos pelo momento atual, por demandas de uma sociedade moderna, contemporânea, que está provocando em todos nós o contato com sensações de que, que os desafios são maiores do que aqueles que a gente pode dar conta. Não sei como é que vocês... E temos tido aqui muitos retornos, sensações de impotência, de não dar conta da velocidade com que as coisas estão chegando, as demandas diversas, as exigências muitas, o excesso de oportunidades, inclusive de formação, né? Então, isso tudo gerando um medo de descolocando o professor, principalmente do lugar de agente propiciador, né, dessa descoberta e dessa ação de educação com os pequenos, né? O medo de não nos reconhecermos mais como agentes possíveis de lidar com o nosso simples cotidiano, que está se configurando, né, de um jeito tão estável e diferente. A sensação de não saber o que fazer, como sabíamos fazer com tanta maestria há um tempo atrás. Todos nós estamos impactados e surpresos com mudanças que precisamos processar e acomodar em uma velocidade que às vezes não é da ordem do humano, né? Sem paralisar. É preciso espaço, tempo, acolhimento e comum unidade, reunindo diferenças para poder processar, recriar e vivenciar a nossa realidade, resgatando o prazer de existir, a confiança em si, sem medos. É preciso poder abrir mão do desejo de cumprir com o papel ideal de ser super mãe, super filho, super irmã, super professor, super tudo, né? Viver o possível é hoje um aprendizado que está se fazendo tão necessário, né? Colocar em exercício o ato de aprender a aprender, atravessados por sentimentos diversos e antagônicos, exige resiliência e escuta, uma escuta afetiva, ativa, tanto de si quanto em relação ao outro, para fortalecer uma rede de cuidado capaz de gerar sentimentos de confiança e de pertencimento. Como um grande abraço que nos contém, que nos fortalece, para seguirmos dia a dia descobrindo e redescobrindo novas formas de ser.
E aqui eu peço licença, vou ler um depoimento pós-vivência de uma pessoa, que não vou citar o nome, mas que diz assim: a vivência no encontro de hoje foi extremamente importante para o aprimoramento da minha vida profissional, bem como para o meu conhecimento pessoal. A partir da brincadeira escolhida, pude fazer relações com as intenções que os nossos alunos diferenciam dentro e fora da escola, assim como pude resgatar memórias de infância e reconhecer no adulto que eu sou hoje a criança que um dia eu fui. Embora o brinquedo me permitisse ficar quietinha, pude exercitar a observação em relação a outras diferenças e ao respeito que devemos ter para cada um, independente de sua forma de ser. E outro depoimento assim: fortaleceu para mim como gestora escolar que é preciso unir e não aprisionar as pessoas. Fortaleceu como pessoa que precisa se permitir ter confiança no outro. Fortaleceu-me emocionalmente por acessar meus sentimentos que guardava e escondia de mim mesma. Mais uma vez, foi muito bom estar aqui. Desta forma, acredito que essa parceria Prefeitura e Íntegra está contribuindo para momentos de aprendizagem e de crescimento de nós mesmos. Nesse sentido, a gente acredita que é preciso ampliar também nossas informações, conhecimento, além do conhecimento sobre como viver na atualidade, lidando com o possível e melhorando cada vez mais dentro dessas possibilidades. Tendo como concepção de que não somos humanos sozinhos, nos humanizamos na relação com o outro. O ser humano que é, por natureza, gregário, precisamos uns dos outros. E, nesse sentido, quero aqui destacar, ressaltar minha gratidão e reconhecimento especial à ex-secretária de Educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, uma grande que desde 2016 teve não somente a sensibilidade como ser humano, mas também uma visão e ações arrojadas como gestora pública, compreendendo que para investir na educação se fazia necessário cuidar do adulto que protagoniza as ações na escola. Com esta visão, abraçou a proposta do Íntegra em potencializar a dimensão do educador, abrindo um tempo e um espaço para que as pessoas pudessem ser escutadas e acolhidas afetivamente em suas demandas socioemocionais. Visto que deste educador e de suas atitudes no cotidiano escolar deriva uma atuação pedagógica qualificada, capaz de potencializar a aprendizagem, o acolhimento, a diversidade e a inclusão. Por consequência, certamente incidir efetivamente no desenvolvimento de uma sociedade mais justa. A coragem dessa mulher se transformou numa posição extremamente vanguardista, se concretizando em ações que vêm desembocando em qualidade de ações que valorizam o desenvolvimento potencial humano. Também desejo aqui destacar e agradecer ao atual secretário de Educação, professor Jefferson Queiroz Maia, ressaltando sua extrema resiliência e dedicação, como também seus fiéis colaboradores, Joelson Moura, Simone Calandrini, Mônica Costa, Oswaldo Negreiro, parceiros aguerridos que não economizam tempo nem talento, colocando a causa da educação em seu sentido mais amplo, como proposta primordial em suas vidas. Por fim, quero agradecer a todos os educadores envolvidos, a todos aqui presentes, entendendo que a todo momento estamos sendo convocados a nos reinventar para vivenciar e acolher um turbilhão de mudanças permeadas por tantos sentimentos, em especial no ambiente escolar. E nesse momento,
Vou finalizando aqui essa introdução e vou passar a palavra para a nossa querida convidada e amiga, parceira de sonhos, professora Rosa Mariotto, que possui graduação no curso de Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrada em Psicologia Clínica pela Universidade do Tuiuti, é doutora em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo, foi professora adjunta da Pontífica da PUC do Paraná, pesquisadora da FAPESP do Laboratório de Psicopatologia Fundamental da Unidade Federal do Paraná, autora dos livros Cuidar, Educar e Prevenir as funções da creche na subjetividade dos bebês, FAPESP. Como a gente vira gente, é outro livro da professora Rosa Mariotto. Psicanálise e ações de prevenção na primeira infância, outro livro. São diversas obras dessa querida que está aí, tanto para compartilhar com a gente de sua sabedoria, do seu cotidiano vivido aí, como filha, mãe, avó, né, Rosa? Então, está com você, amiga, a palavra. Bom, bom dia, acho que me escutam, né? Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite, né, da Isabel, de mais uma vez participar desse trabalho que se desenvolve junto aos educadores e professores, né, na Prefeitura de Fortaleza. Isso me honra muito e me convoca, né, a essa responsabilidade de transmitir algo que seja pertinente a essa formação que vocês, de modo tão forte, tão consistente, fazem já há algum tempo. Né? Bem, então, a ideia, né, ou a proposta hoje é falar sobre a ética do cuidado protagonizada no ambiente escolar e suas repercussões no processo de humanização do educando. Um título gigante, né, mas que a gente poderia até sintetizar na ideia de que quando a gente cuida, a gente educa. Então, o cuidado, ele é sempre um cuidado educativo, e quando a gente está aí, né, encampando o processo educativo, a gente o faz cuidando dos nossos alunos, né, das nossas crianças. Não sei se é possível colocar os slides que eu preparei, que eu acho que aí o pessoal pode seguir com mais, né, visualizando um pouco mais, beleza, é isso aí, tá? Então, assim, né, eu acho que é interessante só eu situar essa ideia da ética do cuidado, eu vou retomar depois, mas essa expressão ética do cuidado, ela é uma expressão nova, ela só aparece na década de 80, para vocês terem uma ideia, com uma pensadora americana que é a Carol Gilligan, né? E ela vai, não vou apresentar a teoria dela, mas a ética do cuidado, segundo essa estudiosa, tem a ver com a preocupação e a responsabilidade que temos um em relação ao cuidado com o outro. Tá? Então, é interessante a gente pensar que essa ideia ou essa questão do cuidado, ela se sustenta numa ética, né? Num sistema de valores, né, baseados em princípios. Então, não é o cuidar pelo cuidar, mas há todo um movimento de estudo em relação a essa questão do cuidado, tá?
Mas para eu alcançar essa questão mais teórico-prática do cuidado, é difícil não começar, né, com a famosa fábula do mito do cuidado, que talvez muitos de vocês já devem conhecer, mas é interessante, é importante a gente fazer esse esquenta a partir dessa fábula. É uma fábula, né, que é retomada pelo Leonardo Boff, então é a versão que eu vou apresentar. Se puder passar para o próximo slide, né, que vai contando um pouco isso, né? Ao atravessar um rio, cuidado, né, viu um pedaço de barro. E aí teve essa ideia, né? Pegou um pouco desse barro e começou a dar forma a esse barro. E enquanto ele estava lá, né, observando, acompanhando o que ele estava fazendo, o que ele estava vendo, apareceu Júpiter, né? Júpiter era o rei dos deuses. O próximo slide. Então, o cuidado pediu para que o Júpiter soprasse espírito nele, né? E Júpiter o fez. E aí ficou essa questão: que nome que nós vamos dar para essa criatura moldada pelo cuidado, né? Construída, forjada pelo cuidado. Só que Júpiter proíbe que seja cuidado aquele que fosse dar o nome, né? E nessa discussão aí aparece a Terra, né? Que também queria dar um nome para essa criatura, né? Feita pelo cuidado, porque afinal de contas essa criatura estava sendo feita com o material do corpo dessa terra. Então, né, começou a muvuca aí, a discussão generalizada. E aí, no próximo slide, né, eles pediram, então, a Saturno que funcionasse como uma espécie de árbitro nessa discussão, né, de quem iria dar o nome, né? E Saturno era pai de Júpiter, né? E a decisão foi a seguinte: você, Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá depois esse espírito de volta, né? Próximo slide. Você, Terra, deu-lhe o corpo, vai receber, quando essa criatura morrer, o corpo de volta. Mas como você, cuidado, foi quem por primeiro moldou a criatura, ficará sob seus cuidados enquanto essa criatura viver, né? Próximo slide, né? E uma vez que entre vocês existe essa discussão do nome, o nome do eu, diz Saturno, e ele vai se chamar homem. Homem, né, é feito de humus, que significa terra fértil. Tá? Então, essa né, é a famosa fábula aí do mito do cuidado. O próximo slide. Então, só para a gente pensar, né, que essa concepção corpo-espírito não é, a partir desse mito, originário. O que é originário é o cuidado, que foi o primeiro a moldar o ser humano. O cuidado fez isso com cuidado, zelo e devoção, portanto, uma atitude amorosa. Então, é interessante pensar, a partir dessa fábula, essa anterioridade do cuidado no processo de humanização. Tá? Então, o próximo slide vai falar um pouco disso, que o cuidado ele é anterior, porque é o que permite o ser humano surgir. Então, o cuidado indica, entre outras coisas, né? Acho que a Bel falou um pouco disso na apresentação dela, indica que para nos tornarmos humanos é preciso um outro humano. Só um humano humaniza alguém, né? Então, não é porque o filhote humano nasce à vida que, do ponto de vista do ponto de vista, né, da composição, da personalidade, dos afetos e emoções, tudo está pronto. Ao contrário,
tudo está por vir. Então, essas dimensões entram na constituição do ser humano. Sem esse elemento do cuidado, não se alcança o que nós chamamos de humano. Então, no mito do cuidado, né, nesse mito, o cuidado vai nos acompanhar, vai acompanhar o ser humano por todo o tempo em que viver. Tudo que se fizer com cuidado será bem feito, né? Um outro elemento importante que a gente vai falar um pouco sobre, quando falamos sobre o cuidado sempre aponta, né, para uma relação de uma certa dependência de um com o outro. Então, o próximo slide vai falar um pouquinho, né, os sentidos do cuidado. Então, primeiro, para que haja essa, até retomando um pouco a ética do cuidado, né? A ética do cuidado, que é a visão que a gente deve ter de um caráter cuidadoso, né? Que inclui ajudar os outros quando estão em necessidade. Então, um dos sentidos do cuidado é essa empatia, né? Empatos, né? Quer dizer, estar junto, essa empatia diante de uma necessidade ou de um problema do outro. E essa possibilidade de ajuda a esse outro, não no sentido, né, de uma ajuda filantrópica apenas, né? Mas essa ideia do cuidado como estabelecimento de um vínculo de confiabilidade. Então, a questão do cuidado envolve essencialmente a confiabilidade, eu poder confiar nesse outro, além daquilo que se oferece, né, nesse ato de cuidar, os recursos humanos e técnicos, né, esse outro aspecto. Então, e aí, para a gente pensar em relação ao cuidado, né, a essa ética do cuidado, e que efeito, né, então, o jeito como eu cuido, o jeito como eu educo, então eu sempre vou estar articulando cuidar e educar o tempo todo. Quando eu cuido de um bebê, eu estou também educando esse bebê, né? Não no sentido da educação da escolarização, mas pensando a educação para a vida, né? Civilizando essa criança, esse futuro cidadão, introduzindo ele no campo da humanidade, dos laços com o outro, da linguagem, né? Do aspecto simbólico e tudo mais que diferencia, né, o funcionamento humano de outros funcionamentos de outras espécies. Então, nesse sentido, é importante eu percorrer com vocês, de um modo um pouco mais breve, alguns pensadores do cuidado que me pareceram serem pertinentes para poder trabalhar aqui com vocês. Um dos primeiros, né, ou o primeiro que eu vou abordar é o Heidegger, né, que é um filósofo alemão do século XX. Todos os três que eu vou falar rapidamente são aqui do século XX, justamente porque a questão do cuidado ela comparece nos estudos e nas pesquisas e nas reflexões com muita força somente a partir do século XX. Mas o que é legal do Heidegger, né, como bom filósofo, é sempre apresentar essa dicotomia, em que ele lança para nós duas concepções do cuidado: o cuidado angústia e o cuidado solicitude, né? Então, o que seria o cuidado angústia para ele? É essa luta que cada um de nós tem pela sobrevivência e por alcançar uma posição, né, mais favorável entre os demais seres humanos. Então, é a luta pela sobrevivência mesmo que a gente tem que fazer.
E o cuidado solicitude, que é esse, aí sim, voltar-se, interessar-se pela humanidade, acalentar, acolher o outro. Então, o Heidegger, ele não é bobo nem nada, né? No sentido de pensar, a gente está lutando pela nossa existência na face da Terra. Nós estamos aí, né? Numa corrida. Só que isso não exclui essa relação do sujeito com o outro sujeito, com aqueles que nos rodeiam. Então, eu acho que é importante falar assim que o cuidado não é só o cuidado de um adulto em relação a uma criança, né? É o cuidado de um em relação ao outro, independente do tempo de vida, como eu coloquei lá num slide anterior. O cuidado é algo que vai permanecer nos laços com o outro, né, ao longo da vida. Tá? E vai adquirir feições de acordo de acordo com o tempo de vida que nós estamos, né? E o último estudioso sobre o cuidado, eu vou justamente falar um pouquinho sobre esses tempos, né? Então, o próximo slide, né, dá uma condensada, então, inevitável essa dicotomia, né? Cuidado angústia, cuidado solicitude. Eu tenho que cuidar para ter um lugar ao sol, ao mesmo tempo que eu tenho que cuidar do outro. E às vezes cuidar do outro pode ameaçar o meu lugar ao sol, né? Então, essa ambiguidade do cuidado, ela sempre vai existir. E o que o Heidegger coloca é que, se isso for aceito, né, como uma dicotomia, um conflito inerente ao sujeito, à existência, isso vai permitir, né, que a ideia do cuidado como angústia, que impulsiona a luta pela subsistência, também pode ser entendido como cuidado-solicitude, que permite revelar essas potencialidades. O que ele quer dizer com isso? De que o cuidado-angústia e o cuidado-solicitude podem, de algum modo, se anular nesse sentimento de coletividade. Estamos todos nós no mesmo barco, furado ou não, né? E precisamos aí lutar pela nossa condição de existência, né? Ninguém está sozinho nesse sentido, tá? O próximo slide apresenta aí um filósofo americano, também do século XX, que é o Meyerhoff, né? O que ele vai dizer em relação à questão do cuidado? Cuidar do outro é ajudá-lo nessa relação mútua. Percebe um pouco que o Heidegger apresentou, desde uma outra perspectiva epistemológica, mas um pouco nessa linha, né? É a relação mútua, eu falei antes, né? Uma relação de dependência. Eu posso falar assim, uma relação de interdependência, né? Quando se é criança é um pouquinho diferente, mas cuidar do outro é ajudá-lo a crescer nessa relação mútua, não importando, isso é uma questão interessante, se o outro é uma pessoa, uma ideia ou um ideal, né? Ou uma comunidade, uma obra de arte, por exemplo. Então, e eu acho que o mais importante do que ele fala, né, é que cuidar é um processo, não é um serviço. Isso é fundamental, principalmente no âmbito das creches, nos cuidados dispensados a bebês e crianças pequenas, né? Então, cuidar não é apenas alimentar a criança, higienizar a criança, protegê-la do frio ou de qualquer risco físico. Não é oferecer esse serviço, né? Do ponto de vista técnico. Mas cuidar é todo um processo em volta ou no entorno desse enlaçamento humano entre, agora estou falando mais no caso de crianças e adultos, entre aquele que cuida e aquele que será cuidado, né? Então, a gente não cuida de um bebê
por exemplo, a gente não higieniza um bebê como se nós estivéssemos higienizando uma roupa ou uma louça. A gente não dá banho num bebê como se a gente estivesse dando banho numa louça, né? E esse cuidado, ele jamais pode ser, então, anônimo. Então, a ideia é isso, do processo, né? É um cuidado sempre sinônimo de uma relação afetiva entre aquele que cuida e aquele que é cuidado. Por isso que para o Mairoff, né, cuidar é ajudar o outro a amadurecer, essa é a frase emblemática dele, cuidar é ajudar o outro a amadurecer, né? E que a promoção do cuidado pressupõe, então, isso, né? Devoção, confiança, paciência, humildade, honestidade, conhecimento do outro. O que o outro precisa? O que eu sei sobre o outro? Estou interessada no outro, né? Cuidar do outro é estar interessado no outro, né? A esperança e a coragem em jogo. Né? Então, esse é um pouquinho a ideia desse filósofo americano. E agora, no próximo slide, a gente passa a se ocupar um pouquinho mais de um autor, né, que foi muito importante no século XX. Hoje em dia, por exemplo, quase nada se estuda sobre ele nas graduações de psicologia. Eu lembro que, inclusive, nas graduações de pedagogia, né, no meu tempo, isso era trabalhado, mas hoje, enfim, né, o avanço das pesquisas, etc. Mas o que é interessante é introduzir o pensamento, então, desse psicanalista alemão-americano, né, nasce na Alemanha, mas faz toda uma carreira nos Estados Unidos, como um pensador do cuidado, que é o Erik Erikson. Na verdade, esse psicanalista, ele ganhou, né, um lugar importante nos estudos sobre o desenvolvimento, porque ele vai construir uma teoria humanística do desenvolvimento, né, do desenvolvimento psicológico. Ele é um teórico e um clínico do desenvolvimento, né, no campo do humano. Mas em que, nessa teoria humanística do desenvolvimento, que é dividida em 8 etapas, o cuidado tem um papel central. Por isso que eu achei interessante, acho que pertinente, trazer para vocês um pouco de como o Erikson pensava esse ciclo da vida, dividido em 8 estágios, né? E cada um desses estágios é caracterizado por uma crise, por um conflito, por um momento crítico, tá? Então, isso dito, isso posto, mostra o quê? Que é a crise, ou como diria Piaget, que é o desequilíbrio que produz crescimento e desenvolvimento psicológico, de personalidade, psíquico, de aprendizagem, né? Até me referindo a Piaget, né? Quer dizer, são essas situações de desequilíbrio, como Piaget dizia, ou situações de conflito, de impasses, que exigem do ser humano que ele encontre recursos psíquicos, recursos cognitivos e criativos, portanto, para solucionar ou atravessar esses conflitos. Então, isso é importante na obra do Erikson e é importante para a gente pensar. Momentos específicos de crise, de conflito, são momentos muito profícuos para a aprendizagem. Uma aprendizagem não somente cognitiva, mas uma aprendizagem de vida, né? Aprender é mudar o comportamento. Então, é mudar um comportamento, um modo de ver a vida, um modo de funcionar na vida, um modo de se relacionar com o outro. Além dessa questão da crise, né, como fator fundamental para o desenvolvimento, ele também vai dizer como todos os autores
do desenvolvimento, e mais especialmente os autores, né, com uma base psicanalítica, todos eles vão dizer que o processo de desenvolvimento psíquico, psicológico, depende da interação com aquele que cuida. Então, o que é o meio para o bebê? O meio para o bebê é aqueles outros cuidadores, né? O bebê não sabe se está morando numa comunidade, na cobertura, né, classe A, na beira da praia, enfim, né? Então, essa interação do cuidador em relação àquele que está sendo cuidado, disso depende o processo de desenvolvimento, né? Eu falei lá no início, cuidado aponta sempre para uma relação de dependência. Então, essa dependência, ela é visceral no ser humano, porque quando a gente nasce totalmente desprovido de condições de sobrevida sem a presença do outro, né? Então, ao nascer, o bebê fica ali, se ninguém for acolhê-lo, limpá-lo, alimentá-lo por um bom período de vida, a gente sabe que, né, o risco de vir a óbito é rápido, inclusive. Né? Então, essa resolução da crise, e aí o que eu estou dizendo? Vamos articular a crise com a interação com o outro. A interação com o outro, nem tudo são flores, muito poucas flores, inclusive, às vezes, né? Mas dessa interação com o outro, da onde essas crises vão surgir, pode emergir aí uma força psicológica específica, ou uma virtude, como o Erickson falava, que vai ajudar esse sujeito, a cada tempo da sua vida, a poder resolver os próximos conflitos ou os conflitos inerentes da existência, né? Então, vamos passar agora cada um desses 8 estágios, né? Para a gente pensar a questão do cuidado em cada um deles. Tá? Então, o próximo slide. Tá, legal. Essa coisa da vertente positiva e negativa, né? Que é essa coisa do conflito, né? Então, sempre vai haver o conflito entre uma vertente positiva e negativa. Então, só que o Erickson dizia que é importante que a cada tempo da sua vida se sobrepoder resolver. Claro que isso no mundo ideal. Muitas vezes há situações onde isso não se coloca. E daí, às vezes, a necessidade de uma ajuda terceira para isso, né? Então, cada resolução de conflito vai ajudar às próximas resoluções de conflitos, aos próximos conflitos que a vida vai impor. Então, aí nós vamos começar, né? Próximo slide, que é o que vocês vão perceber em cada ciclo, são 8. A dicotomia. Então, o título de cada ciclo inclui esse conflito. Então, até 1 ano de idade, qual que é o conflito em jogo num bebê do ponto de vista psicológico e da relação com o outro? Percebem? Relação com o outro, relação de dependência, principalmente no primeiro ano de vida, né? Confiança, desconfiança. Eu posso trazer aqui um outro autor, né, do desenvolvimento, que se chama John Bowlby, que vai apresentar, né, que apresentou, né, para nós uma teoria que é a teoria do apego. E o Bowlby, vai falar sobre 2 tipos de apego que pode ser desenvolvido no laço do bebê com o seu cuidador primordial, que é o apego seguro e o apego inseguro. Então, tem um pouquinho a ver com essa ideia de confiança e desconfiança. Vamos pensar aqui no Erickson, depois eu posso retomar o Bowlby, né? Nesse primeiro ano de vida, a criança está exatamente, extremamente, muito dependente daqueles que cuidam dela, requerendo cuidado para tudo. Ela não sabe andar, não sabe falar, ela não sabe se alimentar sozinha, ela não sabe se limpar, né?
E essa interação ela é uma interação com aquele que vai cuidar dela, aquele ou aqueles, porque os cuidadores, na nossa atualidade, cada vez mais são plurais, né? Essa relação vai ser permeada ou por uma base de confiança. Então, a criança, ela não tem alternativa. Ela precisa supor que o outro que cuida dela, né, é aquele a quem ela deve a sua vida. Então, é aquele a quem ela confia a sua própria vida. Mas há essa dicotomia em relação ao fato, né, de que nem sempre esse cuidador vai atender suas necessidades, vai ser um cuidador a quem se pode efetivamente confiar sua vida, se vai ser efetivamente carinhoso, se esse cuidador vai ofertar aquilo, né, que a criança precisa. Então, colocando em jogo essa desconfiança, né? Confiabilidade e desconfiança, tá? Se eu pensar em relação ao apego, que eu falei agora há pouco, né? Seguro e inseguro, eu poderia dizer assim: um apego seguro é aquela relação com o outro, do bebê com o outro cuidador, em que a criança se sente segura o suficiente para ir alcançando autonomia e independência. O apego inseguro é quando essa relação de dependência não dá essa sensação, essa confiança do bebê em si mesmo de ir se separando desse outro. Então, são aquelas crianças que permanecem apegadas muito tempo demais, com esses outros, né, cuidadores ou o outro cuidador. Então, é importante pensar, né, que essa relação de confiança e desconfiança vai ajudar mais ou menos, né, vai ajudar ou vai atrapalhar esse processo de autonomia e independência dessa criança à medida em que ela vai crescendo. Também posso trazer aqui para a conversa um outro autor importante, né, que se ocupou muito da relação mãe e bebê, que é o Winnicott, né, e que ele diz assim: olha, para que um bebê se desenvolva do ponto de vista psíquico, psicológico, ele precisa ter um ambiente facilitador. O que é um ambiente facilitador? O ambiente facilitador é aquele que facilita o desenvolvimento da criança, porque ele é sustentado num acolhimento confiante, né? Num acolhimento de confiança. Ele tem a expressão holding, né? Holding significa segurar. Então, essa sensação que o bebê é seguro e que ele não vai despencar. Não é do ponto de vista físico, mas é do ponto de vista psicológico. O que é despencar para um bebê? É viver o desamparo, o abandono, né? Então, você tem aí até 1 ano de idade essa dicotomia em jogo, confiança e desconfiança. Então, a gente tem que pensar assim: quem cuida de bebês está cuidando, né, a partir de uma sobreposição da vertente negativa ou de uma sobreposição da vertente positiva? Porque o conflito vai sempre existir, gente, tá? Isso é importante. Mas, como diz o Erikson, esperemos que a confiança se sobreponha à desconfiança. Bom, o próximo slide a gente vai para o segundo, né, momento aí, entre os 2 e 3 anos, e é um momento muito legal, porque a gente percebe bem essa dicotomia entre a autonomia e a vergonha e a dúvida, né? Então, o que o Erikson quer reforçar nesse momento, onde a criança está ganhando cada vez mais controle sobre si mesmo, sobre seu corpo, agora ele anda, ele, né, é um sujeito mais de linguagem, né, tem mais autonomia, confiança, que é o que apareceu lá antes, né,
Então, o modo como se cuida da criança nesse momento vai ser muito decisivo para esse ganho maior ou menor de autonomia, né? Então, o que o Erickson diz? Que nessa fase, se a criança for extremamente criticada, ridicularizada, né? Então, percebem que cuidar é isso, é o modo como eu converso com a criança, como eu falo com a criança. Não é o cuidado do serviço, né? Como eu falei antes. Então, dependendo de como ela for cuidada do ponto de vista até das interlocuções, das conversas, né? Do lugar que eu dou para essa criança, ela vai ganhar mais ou menos em autonomia, se sentindo cada vez mais confiante de si mesmo para seguir a trilha da vida, né? Então, ao permitir que a criança haja com alguma autonomia, sem super protegê-la, esse é um ponto fundamental que nós observamos com muita frequência em algumas relações familiares, uma superproteção, ele não sabe fazer sozinho, ele não consegue. Qual é a mensagem que eu passo para minha criança? De que ela é uma descapacitada, né? E que vai sempre precisar do auxílio de um outro. E essa superproteção, né, quando não há essa superproteção, ela vai adquirir cada vez mais autoconfiança, controlando mais a si mesmo, né, e o seu entorno, né, as experiências que ela vai viver. O slide próximo, a gente vai alcançar, então, a fase 3, né, que é a dicotomia, o conflito dos 4, 5 anos. Vale lembrar, gente, que estou aqui colocando cronologicamente, mas a gente tem que pensar que a criança tem suas diferenças individuais, as diferenças do meio, as diferenças da relação, então, sempre por volta de, né? A cronologia não é o definitivo nessa história. Então, nesse momento, né, 4, 5 anos, mais ou menos por aí, a dicotomia entre iniciativa e culpa. Então, a criança, né, vai estar movida nos seus interesses, na sua curiosidade. Então, é aquele momento da criança ser extremamente curiosa, curiosidade sexual, né, a fase dos porquês, por exemplo, né, e como que ela vai ser acolhida, cuidada nesse momento. Né? Então, se essa curiosidade sexual, que aí é um ponto importante da gente colocar, né? Porque a sexualidade sempre está em questão na infância, e isso para alguns adultos sempre é uma questão, né? Então, se essa curiosidade sexual, por exemplo, for reprimida, vai desenvolver um sentimento de culpa e diminuir, ele fala em iniciativa, eu posso dizer aqui, diminuir a curiosidade. Então, isso também é uma questão que me chama a atenção na atualidade. Hoje em dia, as crianças são curiosas, elas estão em busca, né? Como se não houvesse mais perguntas para elas responderem. Pesquisas, a gente tem que pensar, né, que toda criança é uma grande Mafalda, é uma grande filósofa, é uma grande questionadora do mundo. Tá? No próximo slide, nós alcançamos aí o ponto, né, o período dos 6 aos 6 anos, dos 6 aos 11 anos, que abarca um pouquinho mais, e o que está em jogo aí, que é uma criança que já está muito mais destacada dos seus cuidadores, frequentando a escola. Na nossa realidade atual, ela está frequentando a escola faz um tempão, né? Mas a gente sabe o quanto que nesse período é muito mais importante fora dos muros familiares do que dentro, né? E o que está em jogo aí é essa construtividade e essa inferioridade, né? Então, o quanto que a criança, os cuidados dispensados a ela nesse momento, né, vão permitir a ela que ela se sinta mais, não superior, eu acho que isso que é legal,
o oposto de inferioridade é construtividade, né? É a capacidade de se lançar ao mundo. Ou crianças mais retraídas, que se sentem inferiores, que se sentem, como eu falei na expressão anterior, do slide anterior, descapacitadas no laço. Eu sou uma burra mesmo, eu não aprendo, eu não consigo, eu não sei, né? Então, o modo de cuidar afeta a autoestima da criança, né? E quanto mais essa criança tiver dificuldades de ingressar no grupo, porque o grupo passa a ser muito mais importante que a família nesse período, né? O próprio grupo vai criticar. O próprio grupo pode fazer um movimento de exclusão dessa criança, né? No próximo slide, a gente tem a fase, né, 5 aí, que abarca a questão da adolescência, né? Então, ele ganha, a adolescência é todo um capítulo à parte do processo de desenvolvimento, porque é um momento onde começa a se fazer, né, uma série de quebras da própria identidade, aquela identidade da criança, identidade dos pais da infância. Isso se perde, o adolescente precisa fazer o luto dessas identidades, né, até então nas quais ele se organizava psicologicamente, e ele vai ganhando cada vez, ele precisa construir uma identidade muito mais presente na sociedade. Qual o seu papel na sociedade? Então, por isso é um momento muito confuso, indeciso, né? A construção dos ideais, que é uma questão da atualidade hoje, se os adolescentes estão construindo ideais ainda, né? Então, isso é importante. E que o cuidado, ele já age de um modo diferente, né? Nós vamos para o sexto, né? Eu vou falar rapidamente, que até tem uma questão de horário, mas eu já estou chegando aí para aquilo que me interessa mais, que é o conflito intimidade e isolamento, né? O jovem adulto. Então, além do interesse profissional, começa agora os interesses das relações mais profundas e duradouras. Eu vou viver a vida sozinho, não vou viver a vida sozinho, né? O que eu quero fazer da minha vida, com quem eu quero fazer, né? Então, a intimidade e entrega afetiva. O que eu estou falando? Ora, isso às vezes está aparecendo lá no estágio 5, tá? A gente divide isso só para fins pedagógicos, né? E nesse momento, se há muitas decepções em relação a esse laço com o outro, qual é a tendência? Fechamento, o isolamento, o temporário duradouro. Quero fazer um parênteses aqui. A pandemia trouxe isso de volta para todas as idades, tá? Então, decepção, tendência será o isolamento temporário e duradouro. Por isso que os adolescentes, depois que terminou a pandemia, muitos adolescentes, até mesmo crianças, tiveram muita dificuldade de retornar ao convívio social, no ambiente escolar, no ambiente familiar também, mas principalmente no ambiente social. Então, daí uma tendência um pouco, né, depressiva que foi se produzindo como efeito pós-pandemia, tá? Eu quero me ocupar, né, agora no 7, que eu acho que é o mais importante aqui, porque quando eu estou falando de cuidado, eu também preciso pensar de cuidar de quem cuida. Então, no 7, a meia-idade, né, então meia-idade posso pensar 30, 40 anos, alguma coisa assim, que é esse momento do conflito entre produtividade e estagnação, né? Então, é o momento assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Né? Será que eu estou tendo uma vida produtiva, que é a ideia do gerar, que o Erickson diz, né? Será que essa dedicação à sociedade, ela aparece como uma contribuição importante, né? Então, criar e orientar as gerações seguintes. Aqui pega muito
a função do professor, do educador ou de quem se ocupa da educação das crianças, não importa até, mais um caso aqui, do professor educador. Então, não é só gerar filhos, mas é criar, orientar e cuidar das gerações, né, seguintes. Então, é necessário que tanto os pais quanto os cuidadores, os educadores, os professores, tenham adquirido identidade própria e bem definida. Eu sei o que eu estou fazendo na escola, por que que eu escolhi essa profissão? Essa é sempre uma questão, e quando eu venho aqui, já acho que é a terceira vez que eu venho, eu sempre falo disso, né? Vocês sabem por que que vocês escolheram esse ofício que vocês desenvolvem junto às crianças, sejam elas bebês, crianças pequenas, crianças maiores, pré-adolescentes? O que é isso, né? Quer dizer, qual é o desejo de vocês, o desejo mais íntimo, né? Que leva vocês a estarem nessa posição de cuidarem das gerações futuras, de educarem essas gerações futuras. Com que propósito? Né? Com que ideal? Né? Então, isso é muito importante. Eu vou retomar essa produtividade, só vou passar para não deixar em aberto o oitavo, que é o próximo slide, que é esse momento da velhice, que a dicotomia e o conflito está entre integridade e desesperança, né? Então, quando a gente vai chegando ali, né, nessa envelhecência, o que eu fiz da minha vida? Então, e será que ainda há objetivos a serem alcançados? É um momento de profunda reflexão, porque realmente toda essa vida vai ser reinventariada em alguns casos. Eu vou para o próximo slide, né, para pensar, então, eu volto lá para a sétima fase e a questão do cuidado, que é a sétima fase, dicotomia, produtividade, estagnação. Produtividade é a capacidade de gerar é a capacidade produtiva e a capacidade de cuidar. Então, essa sétima fase é legal para a gente pensar justamente a questão do professor, do educador e sua relação cuidado para o outro e o cuidado de si, que eu vou falar no finalzinho, cura sui. Nessa sétima fase, a crise em jogo é esse confronto entre a capacidade produtiva e uma possível estagnação, né? Então, a capacidade produtiva ou gerativa, como o Erickson fala, é essa preocupação em estabelecer e cuidar das próximas gerações. E a estagnação faz com que o sujeito se volte só para si mesmo, né? Então, essa necessidade obsessiva de intimidade. Não quero saber dos outros, quero saber só de mim, né? Então, a virtude que o Erickson fala, que caracteriza a solução desse conflito, é o cuidado. Então, o cuidado adulto abarca a tarefa produtiva, gerativa, de cultivar a próxima geração. E vejam, ele não estava falando de professor aqui, ele estava falando da capacidade de ter filhos, né? Gerar também é isso, ter filhos, mas como isso pode nos ajudar a pensar a posição do professor. Então, cultivar, cuidar a próxima geração, preocupar-se com o que é gerado por amor, necessidade ou acidente, né? Então, eu posso pensar isso, eu estou aqui na escola por amor, necessidade ou acidente? Foi um tropeço na minha vida? Eu tropecei no muro da escola, né? E o que faz com que eu continue tropeçando lá? Foi por amor, né? Por um desejo legítimo desse ofício? Ou foi por uma pura necessidade, o que apareceu ali né, na vaga de emprego? Foi essa questão do professor, da educação, o que vale, né? Então, eu acho que é uma pergunta, uma questão que o Erickson faz, que é muito pertinente no âmbito da educação. Tá? O próximo slide retoma, então, essa ideia, né, da ética do cuidado, mais uma vez, que é o mote da nossa conversa de hoje, que envolve essa luta, essa batalha entre de estar disponível ou não para incluir pessoas
crianças, adultos, nessa capacidade produtiva, nessa capacidade gerativa. Então, a minha capacidade produtiva, né, vai envolver pessoas. No campo da educação, isso é posto, né? Não temos que discutir outra possibilidade. Inclui. Então, a capacidade de cuidar das próximas gerações, ela o seio do ofício do educador, do professor. Né? E por isso que a ética do cuidado, ela é a que sustenta essa. E aí a gente tem que pensar, mas qual ética do cuidado? O cuidado serviço, prestar bons serviços, ou o cuidado humanizante? Então, essa dicotomia a gente pode pensar. Qual é a ética que sustenta os cuidados que eu dispenso àqueles que eu educo? Então, de novo, quando eu estou falando em cuidado, estou falando em educar também. Né? E a gente tem, nesse sentido, o ciclo do cuidado, né? Que é o próximo slide. Cuidar de quem cuida, cuidar de quem precisa ser cuidado, e cuidar de si mesmo. Que é essa expressão, né? Cura sui. A expressão cura sui, né, que vem dos gregos, indica uma filosofia, uma atitude filosófica de que para que eu possa cuidar de alguém, eu preciso cuidar de mim mesmo. E cura, né? O processo de cura, e isso a gente trabalha muito em psicanálise, nos processos, né, nas análises que os pacientes empreendem, um processo de cura implica a capacidade, a possibilidade que o sujeito vai construindo de cuidar de si mesmo. Porque muita gente, quando chega, né, a um processo de análise, de psicoterapia, está completamente descuidado de si, não no sentido apenas físico, gente, mas descuidado psiquicamente de si mesmo. Então, qual o cuidado psíquico eu tenho que ter comigo mesmo para ser capaz de cuidar do outro? Porque senão, o que acontece? Eu vou cuidar do outro com as armas da minha neurose, né? E não com as ferramentas das minhas potencialidades. Tá? Então, eu vou cuidar dos bebês no berçário como eu cuidaria dos filhos que eu não tive. Espera lá, não é bem assim, né? Ou seja, então, saber cuidar de si, do ponto de vista físico e principalmente do ponto de vista psicológico, fazer essa profilaxia psíquica de si mesmo, né? É o que vai permitir dispensar ao outro que eu cuido um cuidado ético, um cuidado humanizante, e não um cuidado mais neurotizante do que humanizante, né? Claro que eu não estou aqui pensando no ideal de seres humanos, professores e educadores, sem qualquer conflito na vida, é lógico que não. Mas de que modo a gente, quando entra numa sala de aula, né, pode pendurar um pouquinho a nossa subjetividade, né, os nossos perrengues, os nossos conflitos, e pode se dedicar a essa tarefa. Né? Eu só consigo pendurar um pouquinho a minha subjetividade, os meus perrengues e conflitos, se eu estou cuidando disso em algum lugar, no meu processo psicoterápico, né, onde eu entenda que isso me ajuda a trabalhar com essas questões. Né? Então, é muito importante pensar nesse ciclo do cuidado e alcançar isso aqui, gente, cuidar de si mesmo. Eu não vou conseguir cuidar do outro se eu não consigo cuidar de mim mesmo.
E isso numa esfera psicossocial, biopsicossocial, né? O corpo, a alma, o psiquismo, a relação com os outros, né? Tudo isso envolve. E aí, né, a gente já está ali finalizando, o próximo slide, né? Pensar isso, essa frase do Boff, que é: o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude. Então, eu tenho uma atitude cuidadosa. A minha atitude é cuidadosa em relação ao outro. Gente, o que eu quero apontar aqui: cuidar do outro não é fazer pelo outro, tá? Cuidar do outro não é fazer pelo outro, porque fazer pelo outro é aquela ideia de superproteção, lembram? E aí você está transmitindo uma mensagem, principalmente para as crianças, de que elas não são capazes de fazer sozinha. Ah, não, ele tem 6 anos, mas ele não sabe tomar banho sozinho, eu tenho que ir lá lavar a criança, né? Ah, ele tem 8 anos, por exemplo, né? Vou até fazer uma parte aqui. Eu atendo adolescentes no consultório de 14, 15 anos, não vão à esquina a pé sozinhos. A padaria da esquina, na mesma quadra, não precisa nem atravessar a rua, não vão, porque não sabem, não conseguem, têm medo, né? Não fazem, 14, 15 anos, coisas sozinhos, porque não se sentem com condições. E qual é, às vezes, o discurso parental? Ah, mas se eu posso levar, por que eu não vou, né? Eu vou deixá-lo. Ah, é perigoso, né? Bom, a vida é perigosa, viver é perigoso, diria Guimarães Rosa, né? E o que a vida exige da gente é coragem, ele complementa. Então, é isso, e veja como a questão da coragem apareceu muito nos filósofos a respeito do cuidado, né? Então, é mais do que dar atenção a alguém. Cuidar é muito mais do que dar essa atenção ali pontual, né? Mas é uma atitude cuidadosa, é uma atitude de ocupação, preocupação e responsabilização de envolvimento afetivo com o outro. Eu não vou me responsabilizar pelo que o outro faz, mas eu respondo pelo modo como eu cuido dessa criança, desse aluno, desse bebê, desse outro adulto. Tá? Bom, né? Mas seria mais ou menos isso, né, que eu teria aí para estar com vocês. Que espero aí ter contribuído de algum modo, né, para essa discussão tão fundamental no campo da educação. Ainda sempre tocando de modo tão sensível e profundo, né? Um tema tão importante para nós, que nos humanizam cada vez mais. E, assim, dizer o quanto, né? Não tem não. Não tem, não, vamos. Oi? Então, dizer o quanto que a sua fala faz eco nas vivências, na proposta nossa aqui de formação e da própria Secretaria de Educação nesse sentido, a ética do cuidado, né? Obviamente, tantos desafios temos aí a nos encorajar a viver e seguir, né? Mas muito lindo, assim, quando você fala sobre e reforça, né, a nossa proposta, de que bate aí, né, com essa... de que o processo de desenvolvimento humano depende do outro ser humano, de que cuidar vai muito mais além de um serviço, de um fazer,
por alguém, mas de se implicar afetivamente, diretamente, com a possibilidade de estimular o outro, a capacidade dele próprio fazer, dele próprio desenvolver, né? Então, são aspectos aí de uma profundidade enorme, que me emociona muito. Tenho certeza que todos os nossos alunos, todos os nossos participantes nessa formação vão encontrar aí uma sintonia e um eco muito profundo. E a gente vai estar, pouco a pouco, cumprindo ali com a nossa responsabilidade, a nossa disposição de ir tocando ali nas áreas de livros, como é que eu digo? Seguir ampliando essa concepção mesmo, esse fazer, esse ser, na realidade, né? Há muitas vezes que a gente sabe na cabeça, mas na hora de atuar, isso meio que complica. E a gente tem muitos depoimentos aqui que dizem exatamente isso. Que hoje após uma vivência, às vezes, de um determinado assunto, como conecta com o desbloqueio de emoção que está na sua constituição de hormônio, no seu próprio processo de realização, nessa perspectiva de confiar em si, confiar no outro, de encontrar essa perspectiva de acolher e acolher, de despertar no outro esse desejo de também arriscar, de dar o passo nessas fases aí evolutivas nesse processo de cuidar, né? Essa coisa, aquele que você sempre repete, já falou em outras ocasiões, que educar implica diretamente o cuidar. Isso é fantástico. Então, eu quero dizer que, nesse momento, a gente não tem muitas pessoas aqui presentes no YouTube, mas certamente teremos aí a visitação, como já tivemos em outras aulas. Tem aulas aqui que estão com 5, 6, 7 mil visualizações, e essas palavras, né, esse toque, essa emoção vivida nesse momento vai estar tocando essas pessoas também, né? Te agradecer muito, muito, muito e te dizer que eu me sinto com uma escolha, uma decisão de te escolher muito, muito, com a sensação de muito acerto, sabe? Muito acerto. Dentro do percurso dessa formação, a gente já teve outras aulas. E como está fazendo essa costura de um modo lindo, sabe? Assim, um assunto se encadeando com o outro, e se fortalecendo com o outro. E conduzindo ali a um produto final que a gente espera chegar, que é de potencializar um poder pessoal, uma capacidade de que cada pessoa tem em si, guarda em si essa capacidade de ampliar possibilidades. Crises a gente sempre vai ter, e que cada crise potencialize uma nova, uma nova saída, uma nova perspectiva, né? Então, muito obrigada, Rosa, pela sua generosidade, disponibilidade sempre aí. Eu que agradeço, né? E penso que a transmissão, né, que a gente está fazendo aqui é esse cuidado, é a gente ter, né, esse desprendimento de poder transmitir para tantos profissionais algo do nosso saber
que a gente entende que possa contribuir. Isso é cuidar, né, do outro, né, Isso. também. Vamos consolidando, né? Isso. Eu acho que de alguma maneira, assim, eu me sinto muito implicada nessa perspectiva, né? Parece assim que tem aqui uma coisa meio de missão de vida, esse desejo de estar ali, tanto comigo mesma, mas de também socializando isso cada vez mais. Está sendo um aprendizado para mim, esse meio online, não é simples, está sendo um grande aprendizado, mas convencida de que, como você diz, esse cuidado, uma vez aqui veiculado, pode atingir milhares de pessoas, né? Uhum, E uhum, chegar lá onde a gente, sim, há um tempo atrás, não chegava, né? No presente. exato. É isso. Pois muito obrigada. Agradecer a Eu que todos que agradeço. eram presentes, agradecer as nossas tradutoras em Libras que estão aqui firme e forte aqui seguindo, ao nosso apoio técnico aqui também na informar, desse, como é que chama isso? Da tecnologia, a equipe do Íntegra, que está sempre presente, ao pessoal da Secretaria de Educação, né, que tem aí mantido de um modo muito, porque não é simples, viu? Não é simples manter uma proposta como essa num sistema onde se visa de um modo mais palpável, concreto ali e imediato resultados operacionais ali de nota, de aprovações, de aprendizagem. Então, entender que tudo isso decorre dessa base e que isso tem uma raiz nos humanos e nesse adulto também que está na relação com crianças, com jovens, que está na relação entre si também, no ambiente escolar, né? É fundamental. É isso, amiga. Vamos então agradecer a todos e nos despedirmos aqui, né? Um abraço a todos, então. Abraço, Rosa. Tchau, tchau. Tchau.